concede, ó Deus, a tua graça, o teu favor nessa noite. Cada um dos irmãos, aqui cada igreja, toda a igreja. Que ninguém saia daqui, ó Deus, da mesma forma, mas que o mover do teu poder, o toque do teu Espírito, transforma agora. Alarga a visão espiritual. Alarga, ó Deus, a compreensão do teu reino. Somente o teu Espírito nos faz compreender a tua verdade. Ela é tão singela, tão simples, mas com um poder sobrenatural de nos transportar à vida eterna. Obrigada, Jesus. Amém. Paz do Senhor, amados. Podem sentar. Nós observamos que o nosso mundo, a humanidade, todos anseiam pela salvação. Buscam a proposta da salvação. Se empenham, mas nem todos conhecem essa verdade e conhecem a maneira de obter a salvação. Nós vemos que tudo que o homem faz, todo projeto do homem de religião, todas as religiões, o único objetivo é salvação, ser salvo. O único objetivo é levar o homem à salvação. Mas como? Nós vemos que em Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estavam presos, tremeu a prisão e as correntes se desprenderam. E naquele momento, todos os cárceres se abriram. E o carcereiro tentando se matar. E eles disseram, não faça isso. Então ele vem e diz, o que eu devo fazer para ter salvação? O que eu devo? Aí ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê. Aquilo que Deus propõe é tão simples. Deus vem preparando desde Gênesis um povo desde a criação. Deus prepara, Deus cuida, Deus foca o homem para Ele, de estar junto com Ele. Deus não criou os homens para sofrer. Deus não fez esse mundo tão maravilhoso. Ele não propôs tudo e entregou a nós para sofrer. Não. Deus cuida de nós e Ele propõe a nossa eternidade com Ele. Mas nós percebemos que o hinduísmo também é uma religião que propõe salvação. Lá no hinduísmo, diversas maneiras eles propõem uma salvação ao homem. Diversas maneiras o hinduísmo conduz o homem para salvação. E o homem busca. O homem quer. Procura. Tem diversas maneiras no hinduísmo. Por exemplo, uma das maneiras ele diz que se a serpente sagrada picar, ele morre e é salvo. Outro ponto, ele diz que o carro do ídolo deles, que é ídolo, na verdade, for passando e ele se jogar debaixo, ele é salvo. Ele morre e vai para a eternidade. Diversas maneiras. No hinduísmo também, que muito cristão até pratica, por não conhecer a yoga. A yoga é um desenvolvimento do homem em busca de salvação. Porque o homem vai se desenvolver na yoga, porque dentro dele ele é Deus. Então ele vai se aproximar e vai conhecer a Deus,
que está nele e que ele é salvo. Então, as práticas de yoga também é uma seita hinduísta, do hinduísmo, trazida no Brasil para todo mundo. Nós vemos no islamismo, para ele ser salvo, o homem bomba. Você diz que lá aonde aqueles que creem no hinduísmo, aliás, no islamismo, as crianças pequenas se perguntam: o que você vai ser quando crescer? Homem bomba. As crianças são ensinadas: homem bomba. Eu vou explodir, porque quando eu encontrar a vida eterna, terá 70 virgens à minha espera. Eu vou ser recebido com 70 virgens. Nós observamos também aqueles homens, já um pouco mais no passado, no meu tempo, se falava muito. Aqueles que, em vez de deitar na cama, do sacrifício. Então, se propõe, inclusive a Igreja Católica propunha sacrifício para ser salvo. Então, em vez de você deitar na cama, você deita numa tábua cheia de pregos. Isso leva à salvação. Chama os faquir. Se deitam na cama cheia de pregos. Outros monges se isolam, vão para a montanha, viver na caverna fechada, onde não tem contato nenhum, para eles se santificarem, para obter a salvação. Então o mundo está à procura de salvação, porque a nossa vida que passamos aqui é curta, pequena, muito pequena. Então a religião, todas as religiões, procura conduzir o homem à salvação. Mas a religião do nosso tempo, aí vem Jesus. Jesus vem quebrando todas aquelas leis, cumprindo a lei, mas quebrando aquela visão dos religiosos que colocava dificuldade na salvação. Jesus vem trazendo algo, propondo a graça, favor imerecido, que nós não merecemos, de Deus ao homem. Mas é muito simples, mas é simples. Dá-me o teu coração. Ele propõe, não é assim? Recebe. Ele vem, pagou um preço na cruz, e o meu sangue cobre a humanidade e produz nela salvação. Maneiras. É tão simples, amados, que os próprios cristãos daquela época, pela simplicidade, começaram a misturar o cristianismo com o judaísmo. Por que que eles começaram a misturar? Porque era muito simples o que Jesus ofertou, o que Jesus falou. E eles começaram a práticas, como nós vemos hoje ainda, a Igreja Católica. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. Jejum por sacrifício. Nada disso. Jejum não é sacrifício. Porque Jesus Cristo fez um sacrifício apenas. E por que você está aqui hoje? Em busca de quê? Ai, amados. Essa é a proposta de Cristo. Em busca de estar na presença de Deus todos os dias, de ouvir a Deus, de receber dele o caminho, a instrução, a direção, mudança, não por esforço humano, mas pelo favor, pela graça. Mas hoje, aquilo que os religiosos combateram, aquilo que no tempo de Lutero, ele se levantou na pureza do Evangelho. Hoje nós vemos que o evangélico, os evangelhos, posso dizer, as igrejas evangélicas, a maioria, estão cheias de idolatria.
Não tem ídolo como o católico, mas estão cheios de idolatria. Os ídolos são mais humanos, pessoas e dos mesmos que se movem. Estão cheios de mentira, de julgamento, cheia de leis e imposições nas pessoas. E os homens, por que suportam tanta imposição assim? Por que querem, muitos, uma grande quantidade de homens preferem ir numa igreja onde ele diz, você não pode isso, você pode aquilo, você não pode isso, usa o cabelo comprido, deixa, não pode postar, não pode, não, estou tranquilo, estou salvo. Então eu prefiro que o pastor venha e me determine o que eu faço. Pastor, pode? Eu digo, não sei. Você já perguntou ao Espírito Santo? Não, pastor, mas a senhora podia tanto me falar. Não, meu irmão. Porque a proposta do cristianismo é que cada um de nós possamos ter comunhão com Deus, ouvir a Deus e fazer tudo quanto Ele nos diz. Tudo quanto Ele nos ensina. A proposta da salvação, ela começa quando? Ela começa quando Jesus morre e derrama o sangue. Quando você disse assim, eu recebo Jesus na minha vida. O que você recebe? Eu quero o amor dele em mim. Eu quero andar na presença dele. Eu quero ser exatamente como ele. Qual o objetivo? As igrejas deturparam tanto. A visão, no geral, das igrejas está que os homens busquem a Deus para viver bem na terra. Para ter dinheiro, para ter casas, para possuir, para ter poder. Eu tenho poder. A maior parte dos pastores é uma vergonha. Eles buscam o evangelho em função própria, por salário, por dinheiro, por possuir posição e ter dinheiro na mão. Mas nada disso. Tudo isso aborrece a Deus e a ira de Deus vem. Ao ponto de Deus chamar esse sistema religioso, com a ajuda da mídia, ele cresce cada dia mais. Mas não para a pureza e o amor de Deus. Não conduzindo o homem a Deus, de retorno a Deus. Mas mantendo uma visão do homem na terra. E os homens vivem, a igreja vive, a maior parte da igreja vive como? Como se nunca fosse morrer. Eternidade nem se fala. Fala do dinheiro, fala da prosperidade, fala da cura. Olha, curar o corpo, curar isso. Mas para onde? Por que tanto? Porque nos reunimos só um propósito. Visão celestial, eternidade. Um dia nós estaremos com Deus, morar eternamente. Não, se fosse para esse mundo que Jesus veio, talvez ele nem viria. Porque é tão curto, tão rápido o tempo que nós moramos aqui. É ou não é? É rápido, é curto. Mas Jesus veio, ele fala, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, vós também estejais. Ele veio em busca do retorno do homem a Deus, da criação de Deus, viver aqui nessa terra, junto com Deus. Quando no princípio, Deus falava com Adão todos os dias na virada do dia. Adão, sim, Senhor. E Deus ensinava, e Deus comunicava. E o homem se afastou. Mas Jesus veio trazer, não uma religião, mas Cristo em nós.
a oportunidade de novamente nós falarmos com Deus, porque até antes de Cristo, o homem não falava com Deus, o homem não podia ouvir a Deus, porque Deus falava com os profetas e os profetas falavam com os homens, mas o homem lhe era roubado e ele não podia falar com Deus. Por isso havia o sacrifício, a oferta. Quem fazia a oferta dos homens a Deus era o sacerdote, não o homem. Mas quando Jesus veio, ele veio quebrando as forças do sistema religioso. Ele veio destruindo a força do inimigo sobre o homem. E ele abriu um caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando nós recebemos Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e o recebemos, Ele derrama e envia sobre nós o Espírito Santo e passamos a ser templo. Então, quando nós abrimos a nossa boca, Ele fala conosco, nós ouvimos. Quando nós clamamos, Ele nos responde. Um livre caminho. Para quê, amados, que Deus quer falar conosco? Com um único propósito: para que nós possamos estar com Ele na vida eterna, na eternidade. Lá haverá uma cidade santa. Multidões, milhares de pessoas estarão celebrando a bodas com o Cordeiro. Vamos abrir para nós irmos. Apocalipse. Multidões estarão lá. E o Espírito Santo nessa noite vai te revelar a palavra. Ele vai selar, jovem, no teu coração uma palavra de esperança tão forte. Porque ele diz: fé, esperança e amor. Se você não tem esperança, você não tem por que buscar e obedecer. Nós recebemos a graça, somos salvos. É verdade ou não é? Mas o que nos leva à realização e à salvação é a obediência. A partir do momento que a graça de Deus nos alcança, a partir do momento que a graça é o favor de Deus e o Espírito Santo passa a morar em nós, então nós começamos a ouvir a voz de Deus. É quebradas as barreiras. Nós então nascemos de novo. Então aquele que nasce, ele tem sede da palavra, ele quer comer, porque agora o nosso espírito não está mais morto, vazio, mas nós temos o Espírito de Deus que deu vida. A nossa alma vive, o nosso espírito vive. Então, o nosso espírito tem que se alimentar. Assim como o nosso corpo fica doente e o nosso corpo passa a ter doenças quando nós não alimentamos ou alimentamos mal. Também quando nós alimentamos mal, o nosso espírito fica entristecido, fraco, sem esperança. A esperança nos leva à eternidade. Se você não esperar, você não irá morar na eternidade. É assim que Deus diz. Vamos lá. Depois, capítulo 19. O júbilo no céu. Depois dessas coisas, ouvi, Apocalipse 19, acharam? Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela
vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia. Glória a Deus. A bodas do Cordeiro. Para isso que Deus está preparando uma igreja. Deus prepara uma igreja, porque uma multidão, milhares e milhares, estarão celebrando com júbilo no céu. Amados, o céu é real. O céu é real. A eternidade é real. Muito mais real do que o sol que você vê. Ele diz que na Nova Jerusalém, que é a cidade santa, ela desce adornada pelo Cordeiro. Nós estaremos na Nova Jerusalém. Nós habitaremos nela, aonde as ruas são de ouro, o mar é de cristal. Para aquele que entrar na Nova Jerusalém, estará com o Cordeiro. A Nova Jerusalém é a cidade que nós precisamos sonhar em estar lá. E ele diz aqui, meretriz, o julgamento da grande meretriz. Quem é a meretriz? É o sistema religioso falso, corrupto, mentiroso, enganoso, que está vivenciando, nós vivenciamos ele em todas essas igrejas, muito no meio de uma perversidade, aonde tem mais mídia do que Cristo. Você não precisa, Deus está à procura de adoradores na terra. E aqueles que não se tornam adoradores, como poderão entrar no céu se lá nós estaremos cantando aleluias, aleluias, glórias ao Deus poderoso? Noite e dia estará o louvor no céu. E se nós não formos aqui adoradores, não poderemos entrar na eternidade no céu. Deus prepara um povo para reinar com Ele aqui na terra, na época do milênio. Na época do milênio, nós estaremos reinando com Cristo. Deus prepara a igreja. A igreja é o corpo. Olha como Ele diz. Olha o cuidado, o amor, para você entender onde Cristo é a cabeça e nós somos corpo. O corpo obedece o comando da cabeça. Quando um membro do corpo não dá ouvido e nem faz o que o comando manda,
então ele torna-se paralítico. Paralisia, não se move. Fica doente. Deus nos chama, amados, para ter uma vida com Ele, aqui na terra. Deus nos chama para aprender a adorá-lo. E olha, os homens anseiam tanto por dinheiro, por riqueza. Ele diz assim: não ajuntai tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói. Juntai tesouro no céu, aonde estará o teu tesouro à tua espera. Ele promete que nós estaremos recebendo a coroa da glória. Nós vemos aqui que as vestes, nossa, de linho puro, finíssimo. O que é as vestes? Nossa, se nós seremos espírito vivo, você percebe que não tem ninguém morto lá, só vivo. Porque uma multidão cantando, ouvia-se uma multidão cantando, com voz de numerosa multidão, como de muitas águas, muito barulho, muitas águas. Esse é o povo de Deus. Mas quem é o povo de Deus, amado? É o da igreja tal? É da igreja tal? Isso não é Cristo. Isso não é povo de Deus. Entra na igreja, disputa, mentira, engano, obrigações, leis. Não é por isso, é pela graça. Então ele diz, olha, a nossa veste para bodas do Cordeiro são os atos de justiça dos santos. Toda atitude, todos os teus atos de justiça cobrirá a tua vida como uma veste pura, finíssima. Deus não está atrás de aparência. Deus quer te dar um novo coração. Amado, que eu rogo hoje é que o Espírito Santo possa revelar ao teu coração a preciosidade que eu estou falando contigo. Como é precioso o homem conhecer a seus amados, ele dá a conhecer essa riqueza, essa grande maravilha do céu, em busca do homem aqui na terra, para ir morar no céu. Ai, amados, quantos ricos e ricos e ricos. Não que Deus não fala com rico, não. Nem que Deus faz acepção, não. Eu estou dizendo porque o homem procura tanta riqueza. Quantos de posições, presidentes, como diz o Mateus aqui, aquela mulher que tem tanto dinheiro, ela não tem o amor de Deus e também nem conhece, nem da própria família. A nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa vida se resume em uma só coisa: graça. A graça de Deus, quando nos alcança, ela transforma o nosso coração. Ela nos faz enxergar aquilo que a humanidade não vê. Ela nos faz enxergar que há um mundo sobrenatural vivendo junto conosco. Nessa terra, o que se move não é aqui que vemos. A grandeza está naquilo que você não vê com os olhos naturais, mas você vê com o espiritual. Aí então você começa a se abrir e deixar essa graça, esse favor te alcançar, para se você se tornar feliz. É tão simples. Abre em João. Olha como Jesus
tinha um cuidado especial e ele queria muito. João 17, 3. E a vida eterna é essa, que se conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler, amado? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Vida eterna. Aqui, quando nós abrimos o coração e permitimos o Espírito de Deus tocar em nós e a graça nos alcançar, nós recebemos um poder sobrenatural. Nada na nossa vida muda naquele momento, mas nós já enxergamos tudo maravilhoso. Nada saiu do lugar, mas nós já enxergamos vencedores. Simples. No momento que a graça te alcança, um poder do céu desce sobre ti e você começa a conhecer e a receber a revelação de Deus, do amor de Deus e também de Jesus Cristo. E a vida eterna é essa. Ele aqui é umas faíscas curta de quem é Deus, de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quando o Espírito Santo começa a revelar, então os nossos lábios se enchem de sorriso. Nós temos, a palavra de Deus diz assim, que aqueles que recebem um renovo de Deus, os nossos lábios sorriem. Nós cantamos um louvor para você lembrar, diz assim: quando Deus restaurou a Sião, nós ficamos como aqueles que sonham. Como aqueles que sonham. Aqueles que sonham. Você já viu uma criança sonhar? Ela pega um brinquedinho, você conversa, ela está focada. Ela está feliz e aquilo torna-se real. Quando o Espírito de Deus renova a nossa alma e o nosso espírito, nós ficamos como aqueles que sonham. E os nossos lábios se enchem de sorriso. E a nossa boca proclama a Cristo. E os nossos olhos não é capaz de enxergar o mal, nem o defeito, nem a fraqueza. Mas nós vemos tudo colorido. É ou não é? Quem pode dizer que o que eu estou dizendo é verdade? Levanta a tua mão. É verdade? Mas isso é sombra. É como que uma faísca do que virá na eternidade. Nós conhecemos face a face de Deus. É a maior grandeza que Deus pode. Moisés, quando estava no monte, Deus diz assim: Moisés, fica por detrás do monte, eu vou passar pelas costas. O rosto de Moisés, depois dele ter presenciado, não viu Jesus, só de Jesus, de Deus passar por ele, bem à distância, muita, porque existia uma montanha entre ele e Deus. O rosto de Moisés resplandecia uma luz que os homens não podiam
enxergar. Então, eles vieram e colocavam um véu que cobria o rosto, porque aquela luz de Deus que passou por detrás da montanha e ele passou pelas costas, resplandecia que o homem natural não poderia ver. É coisa que os olhos não viram. Ele diz também, aqui abre aí em João 17, 24, onde você está mesmo? O versículo 24. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. E ele roga: eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, eu neles esteja. Olha a oração de Jesus. Nós estejamos em Deus, em Jesus, Jesus em Deus, e Ele, o Pai. Viremos a Ele, faremos nele morada. Ai, amado, isso é tão maravilhoso. Só o Espírito Santo poderá te revelar o que eu falo, numa experiência forte no teu coração. E eu creio que o poder de Deus que está aqui vai mudar a tua vida. Eu creio que o poder de Deus está aqui, vai te revelar essa palavra, para você ficar apaixonado por Jesus. Quando nós conhecemos essa preciosidade, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Você sabe? Quem sabe que vai estar aqui amanhã? Quem tem certeza? O tempo é agora. Agora é o tempo, é hoje o dia da tua salvação. Não é por vir à igreja, não é por ler a Bíblia, mas por provar esse amor. Aquele que provou, aquele que recebeu a graça, jamais o Senhor permitirá que ele caia. É promessa. Aqueles que o Senhor me deu, diz Jesus, aqueles que o Senhor me deu, Deus entrega a graça. O Espírito Santo sela no teu coração, arranca, perdoa, limpa, quebra a força do pecado, destrói as cadeias, arranca o mal, lança fora aquilo, o selo do pecado que residia no teu coração e te entrega o favor de Deus, o amor de Deus sobre ti. Quando isso acontece, você diminui tanto e Cristo cresce sobre ti. As pessoas são capazes de ver Cristo em ti. Hoje a igreja é uma vergonha, porque você vê mídia, vê tudo na igreja, menos Cristo. É verdade ou não é? Se dizer cristão, amado, é aquele que resplandece sobre o mundo esse amor, essa glória que Ele entregou a nós, naquele que crê. Ele vem para resplandecer a glória e o amor diante dos homens. Hoje não é mais Cristo
que está operando em homem, em carne. Ele subiu e disse: não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Paráclito, o Espírito Santo. Essa verdade começa a ser revelada agora. Agora. Mas na eternidade, então nós o veremos face a face. Os nossos olhos não podem ver. O humano não podem perceber. Somente na eternidade. Essa é a vida eterna, amado. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Nós precisamos despertar agora.